Porque o que está prestes a ser revelado vai simplesmente chacoalhar o universo azul-celeste. O torcedor cruzeirense, que já andou vivendo momentos de pura emoção e expectativa, agora se vê diante de uma movimentação nos bastidores que promete entrar para a história do clube. Você ouviu direito. A atmosfera na Toca da Raposa está tão eletrizante que é impossível não sentir a energia pulsando em cada canto, e tem algo grande acontecendo por trás das cortinas, com figuras poderosas se movimentando para mudar o patamar do Cruzeiro. Mas, antes que você pense que já sabe do que se trata, pode ter certeza, o que está sendo preparado não é apenas uma jogada de mestre, é um movimento que ninguém esperava, daqueles que só acontecem quando todos os astros se alinham. E tudo isso está sendo autorizado diretamente pelo dono da SAF, Pedro Lourenço, que surpreendeu até mesmo quem achava que já tinha visto de tudo quando o assunto é investimento no Cruzeiro. O impacto disso vai além das 4 linhas, pode ter certeza. Antes de continuarmos com essas notícias que estão sacudindo a Toca da Raposa de um jeito nunca visto, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like, porque esse tipo de notícia você não encontra em outro lugar e merece ser acompanhado de perto. Comenta também o que você está achando dessas movimentações, pois sua opinião pode aparecer aqui nos próximos vídeos. Agora, prepare-se porque o que você vai ouvir a seguir tem potencial para mexer não só com o futuro do Cruzeiro, mas com o futebol brasileiro inteiro. Acompanhe até o fim para não perder nenhum detalhe dessa reviravolta que promete incendiar a torcida celeste. E olha só, quando a gente fala em movimentação de bastidor, é porque tem muita coisa rolando longe dos holofotes. Os dirigentes estão reunidos em encontros secretos, as ligações internacionais não param, e até mesmo empresários de fora do país começaram a circular nos arredores da sede do clube. As conversas são de portas fechadas, ninguém entra, ninguém sai, e só de olhar a movimentação dos carros de luxo já dá para sentir que o assunto não é pequeno. O clima na Toca é de expectativa máxima, mas também de cautela, porque o que está em jogo é muito maior do que um simples reforço ou mudança de comissão técnica. Os poucos que tiveram acesso às reuniões saíram de lá sem conseguir esconder o sorriso no rosto, e agora, chegou o momento de começar a revelar o que realmente está por trás dessa cortina de mistério. E, finalmente, já posso trazer para você o que está sendo tratado como o maior investimento da história recente do Cruzeiro. Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, não apenas deu aval, mas também liberou uma verdadeira fortuna para o clube sair na frente e garantir um reforço que ninguém acreditava ser possível neste momento. Estamos falando de um jogador de nível internacional, com passagens marcantes na Europa e seleção, que vai chegar para mudar o patamar do elenco e colocar o Cruzeiro de volta no topo do futebol sul-americano. O valor da negociação ultrapassa os 35 milhões de reais, 35 milhões de reais, um número que impressiona qualquer torcedor e mostra que a SAF não está para brincadeira quando o assunto é fazer história. E o detalhe mais surpreendente é que todo esse investimento foi planejado nos mínimos detalhes, com direito a sigilo absoluto até que todas as partes concordassem com os termos. A decisão de investir tão alto partiu de um consenso entre Pedro Lourenço, o técnico Leonardo Jardim e o departamento de futebol, que não mediram esforços para buscar um nome capaz de causar impacto imediato. O clube entende que, com a vaga garantida na fase de grupos da Libertadores, a exigência é por atletas acima da média, e a resposta veio em forma de ousadia. O Cruzeiro vai quebrar a banca, superar concorrentes poderosos do mercado brasileiro e sul-americano, e trazer esse craque para Belo Horizonte. Nos bastidores, a confiança é total de que esse movimento vai colocar a Raposa em evidência, fazendo frente a clubes que antes eram considerados inalcançáveis no quesito investimento. E para os torcedores que estavam com saudade de grandes anúncios, preparem o coração, porque esse nome vai ecoar em todos os cantos do Mineirão. O planejamento foi executado em segredo absoluto, com a equipe de scout do Cruzeiro analisando mais de 20 opções até chegar ao perfil ideal, um jogador versátil, experiente, com personalidade forte e fome de títulos. O que pouca gente sabe é que esse atleta já vinha sendo monitorado desde o início de 2024, mas as negociações só ganharam força agora, quando Pedro Lourenço decidiu que era hora de dar o próximo passo. A diretoria do Cruzeiro traçou como meta não apenas conquistar títulos, mas fazer com que o clube volte a ser referência em gestão e ambição dentro do futebol brasileiro. A contratação desse reforço milionário é apenas o começo de uma nova era, e quem acompanha o canal já percebeu que algo grande está prestes a ser anunciado oficialmente. A chegada desse novo jogador não vai apenas fortalecer o elenco, mas também elevar o nível de competitividade do grupo. Leonardo Jardim, conhecido por sua exigência tática e por extrair o máximo de cada atleta, foi um dos principais incentivadores da contratação. Segundo fontes internas, o treinador português já traçou o planejamento de pré-temporada com a presença desse reforço, indicando que o jogador será peça-chave no esquema tático do Cruzeiro para 2026. A ideia é construir uma equipe equilibrada,
capaz de disputar em alto nível tanto o Campeonato Brasileiro quanto o Libertadores, sem abrir mão da identidade ofensiva que conquistou a torcida nesta temporada. Outro ponto importante é o impacto que essa movimentação pode causar no mercado nacional. Ao investir uma quantia tão significativa, o Cruzeiro demonstra não só poder de fogo, mas também confiança total em seu projeto esportivo. O clube passa a ser visto com outros olhos por atletas, empresários e até mesmo rivais, que reconhecem que agora a Raposa joga em outro patamar. O recado foi dado. O Cruzeiro está disposto a ir além de todas as expectativas e não vai medir esforços para ser protagonista em todas as competições que disputar. E, claro, a torcida já começa a sonhar alto, imaginando como será ver um atleta desse calibre vestindo o manto celeste e fazendo história no Mineirão lotado. Enquanto a expectativa só aumenta, vale destacar que a operação financeira foi desenhada de maneira responsável, respeitando todas as diretrizes da SAF e do fair play financeiro. Pedro Lourenço fez questão de garantir que o investimento, embora robusto, não compromete a saúde financeira do clube e ainda abre portas para futuras negociações lucrativas. O modelo de contrato prevê cláusulas de valorização, bônus por desempenho e até uma possível venda futura para mercados ainda mais promissores. Isso mostra que o Cruzeiro está focado não só no presente, mas também em construir um futuro sólido e sustentável, consolidando-se como referência na administração esportiva. Os reflexos dessa contratação já começaram a ser sentidos nos bastidores. A comissão técnica e o departamento de futebol estão animados com a possibilidade de montar um elenco ainda mais competitivo, enquanto o setor de marketing prepara ações especiais para apresentar um novo reforço à torcida. Eventos exclusivos, lançamento de camisas especiais e campanhas de engajamento estão no radar, tudo para transformar a chegada do craque em um grande espetáculo. A expectativa é de que o anúncio oficial seja feito nos próximos dias, com direito à apresentação em grande estilo, como manda a tradição do Cruzeiro. Além disso, essa movimentação reforça a confiança dos torcedores no projeto da SAF e no comando de Pedro Lourenço. Desde que assumiu o controle do clube, Pedrinho BH deixou claro que não mediria esforços para recolocar o Cruzeiro no lugar onde merece estar. Agora, com esse investimento milionário, ele não só cumpre a promessa como eleva o nível de ambição do clube. O clima entre os torcedores é de empolgação total, com as redes sociais sendo tomadas por mensagens de apoio, ansiedade e, claro, especulações sobre quem será o grande nome anunciado. O próprio elenco já começa a sentir o impacto dessa chegada. Jogadores experientes comemoram a possibilidade de contar com um reforço de peso, enquanto os mais jovens enxergam a oportunidade de evoluir ao lado de um atleta renomado. A competitividade interna tende a aumentar, elevando o nível dos treinamentos e, consequentemente, o desempenho dentro de campo. A ideia é criar um ambiente de excelência, onde todos lutam por espaço, mas também colaboram para que o Cruzeiro alcance voos ainda mais altos. No contexto do futebol brasileiro, o movimento ousado do Cruzeiro já está sendo visto como um divisor de águas não apenas entre os clubes mineiros, mas em todo o cenário nacional. A verdade é que, por muitos anos, os times tradicionais do Brasil foram obrigados a lidar com limitações financeiras severas, decisões administrativas duvidosas e uma grande pressão da torcida por resultados imediatos. Poucos imaginavam que uma reestruturação profunda, aliada à coragem de investir em nomes de peso, poderia transformar por completo a realidade de uma instituição centenária como o Cruzeiro. Agora, ao executar uma contratação que ultrapassa barreiras e coloca o clube entre os mais competitivos do país, Pedro Lourenço demonstra que é possível sim desafiar a lógica estabelecida, apostando alto sem perder o equilíbrio, algo que raros dirigentes conseguiram atingir no futebol nacional. E é preciso reforçar, são pouquíssimos os clubes brasileiros que atualmente reúnem a coragem, a estrutura e o respaldo financeiro para conduzir uma operação desse porte, ainda mais em um contexto econômico que exige cada vez mais responsabilidade. O risco de investir grandes somas sem um planejamento detalhado é altíssimo, e diversos clubes já passaram por graves crises após tentativas frustradas de grandes contratações. Mas o Cruzeiro, com sua SAF fortalecida e a liderança visionária de Pedro Lourenço, não apenas aceitou o desafio, como fez questão de mostrar transparência em todas as etapas do processo, inspirando outras equipes e gestores do país. A mensagem que fica para os rivais é clara: é possível sonhar grande, desde que haja seriedade, planejamento e, principalmente, a coragem de ousar no momento certo. Nesse cenário, a parceria entre Pedro Lourenço e Leonardo Jardim se apresenta como um diferencial inquestionável. De um lado, um empresário consolidado no mercado, com uma visão moderna sobre negócios e futebol, que não teme arriscar quando identifica oportunidades de crescimento. Do outro, um treinador europeu consagrado, que exige excelência em todos os detalhes e não aceita menos que o melhor para seu elenco. Essa combinação de gestão empresarial e conhecimento técnico tem sido a chave para que o Cruzeiro alcance patamares que há poucos anos pareciam inatingíveis.
A sinergia entre diretoria, comissão técnica e departamento de futebol tem criado um ambiente fértil para novos investimentos, ampliando o prestígio do clube e tornando um destino atrativo para jogadores de elite. O cenário para 2026, portanto, é dos mais promissores. O torcedor celeste pode esperar não apenas a chegada desse reforço milionário, mas uma sequência de novidades de grande impacto, que prometem consolidar o Cruzeiro como protagonista em todas as competições que disputar. As perspectivas são de um elenco ainda mais forte, estrutura cada vez mais profissional e uma gestão que serve de modelo para todo o futebol brasileiro. E vale lembrar, esse movimento histórico não será isolado, pois o planejamento da SAF prevê uma série de ações inovadoras, seja na contratação de novos talentos, no fortalecimento das categorias de base ou na modernização dos processos internos do clube. Para a torcida, a certeza é uma só: o Cruzeiro está vivendo uma nova era, e tudo indica que o melhor ainda está por vir. O planejamento esportivo para a próxima temporada já está em andamento, com outras negociações sendo conduzidas em paralelo. A diretoria entende que, para competir em alto nível, será preciso reforçar outras posições estratégicas, sempre com o aval do treinador e do departamento de scout. A busca é por jogadores que, além de qualidade técnica, tenham perfil vencedor e capacidade de liderar dentro e fora de campo. Esse alinhamento entre todas as áreas do clube mostra que o Cruzeiro está mais unido do que nunca em busca de conquistas grandiosas. Não dá para negar, a expectativa da torcida chegou ao ápice. Com o anúncio iminente do novo reforço milionário, os cruzeirenses já começam a imaginar o que está por vir em 2026. O Mineirão promete ser palco de grandes espetáculos, com apoio incondicional da Nação Azul e um elenco recheado de talento e experiência. O sonho de conquistar a América pela terceira vez ganha força, e a sensação é de que, finalmente, o Cruzeiro voltou a ser protagonista no cenário nacional e internacional. E aí, torcedor, qual é a sua opinião sobre esse movimento histórico do Cruzeiro? Quem você acha que é o novo reforço milionário que está prestes a desembarcar na Toca da Raposa? Já deixou seu like, se inscreveu no canal e ativou as notificações? Sua participação é fundamental para que a gente continue trazendo notícias exclusivas e de altíssima qualidade sobre o nosso cabuloso. Comenta aí embaixo, compartilhe com seus amigos e fique ligado, porque a qualquer momento podemos voltar com mais uma bomba diretamente dos bastidores do Cruzeiro. Aqui, a informação chega primeiro e do jeito que o torcedor gosta, sem enrolação e com total credibilidade.